Abra comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Acharam ou não? Romanos 15, 13. O Deus da esperança vos cumule de alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Bem forte, bem forte, bem forte. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo está discursando a respeito de uma insatisfação que existe no coração do ser humano. Ele começa o seu discurso dizendo que nós somos filhos do céu e que nessa terra nada poderá saciar o vazio do nosso coração. Depois ele continua o seu discurso dizendo que até aqui nós enxergamos tudo como um espelho, parece um reflexo, mas um dia no céu nós veremos as coisas tal qual elas são. Na verdade, ele está tentando explicar que nessa vida, por causa do pecado original, enquanto nós não voltarmos para o convívio dos eleitos, parece que o ser humano tem um vazio, um buraco no coração, uma insatisfação, alguma coisa mal resolvida. E agora ele chega no auge da sua catequese, dizendo que se o Espírito Santo entrar em nós, ainda que nós não sejamos totalmente felizes aqui, já é possível transbordar de paz, gozo e esperança. Bate no seu peito e diz: eu preciso do Espírito Santo para saciar o vazio do meu coração. Há uma insatisfação dentro de mim e só o Espírito Santo pode me ajudar. Quem explicou isso de um outro jeito foi o Papa Francisco. Não é novidade para você que nós estamos no jubileu da esperança. E ao promulgar o jubileu da esperança, o Papa Francisco disse aquilo que Paulo falou, que o ser humano tem um vazio dentro dele. E ele diz que nós somos chamados a preencher esse vazio, e que esse vazio acontece dentro da igreja. E ele diz que dentro da igreja, ele citou Marcos 10, que é o jovem rico. E esse vazio também acontece fora da igreja. E ele citou Lucas 15, o filho pródigo. Diga comigo: esse vazio que invade o coração do ser humano acontece dentro da igreja e acontece fora da igreja. E que nesse ano da esperança, o Espírito Santo precisava chegar nesses dois corações: o coração fora da igreja e o coração dentro da igreja. Nós vamos parafrasear o Papa Francisco e vamos começar a nossa pregação agora a respeito do vazio que existe dentro da igreja. Diga para quem está do seu lado: o vazio que existe dentro da igreja. Para explicar esse vazio dentro da igreja, o Papa Francisco usou Marcos 10, o jovem rico. O jovem rico morava em Cuiabá, participou de 38 Vinde Verde. Orava em línguas, frequentava a missa dos senhores padres aqui presentes, cumpria as obrigações carismáticas, tinha agenda cheia, compromisso toda noite, mas tinha alguma coisa mal resolvida dentro dele. Então ele procura Jesus e diz: como é que eu faço para resolver essa coisa mal resolvida aqui dentro? Jesus falou: você precisa observar os mandamentos. E ele diz: mas eu já faço isso. E continua mal resolvido.
Então você precisa cumprir os preceitos. Eu já faço isso e ainda tem uma coisa mal resolvida. Jesus falou: então você vai ter que fazer uma experiência pessoal comigo para preencher esse vazio no teu coração. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga, que eu vou preencher o vazio do teu coração. E o jovem foi embora rico, triste, porque ele não teve coragem de fazer a experiência. Nesse momento da pregação agora, parafraseando o Papa Francisco, esse vazio existencial dentro da igreja não tem nada a ver com dinheiro. Aqui, nesse momento, é alguém que já era cumpridor de compromissos religiosos e ainda tinha uma coisa aqui mal resolvida. E Jesus está oferecendo para ele a proposta: não adianta você cumprir mandamento, cumprir preceito, não adianta você ter agenda cheia e vários compromissos pastorais, catequéticos, exegéticos, carismáticos, se você não fizer uma experiência verdadeira comigo. O que o Papa Francisco está dizendo é que tem muita gente na igreja que não conhece Jesus Cristo. Agora eu entendo São João Paulo II, que no ano 2000 disse que nós precisávamos evangelizar os batizados. A preocupação do Papa não é com os nossos irmãos separados. A preocupação do Papa não é com os irmãos que acreditam na reencarnação, não. No ano 2000, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, dizia que a preocupação naquela época da igreja é que tinha muitos jovens ricos, pessoas cumpridores de mandamentos, cumpridores de preceitos, que tem agenda cheia, que tem compromisso toda noite, que já foi batizado, mas que ainda não conhece Jesus Cristo. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para quem está do seu lado: eu posso estar sentado agora do lado de um jovem rico, sabe tudo da igreja, mas não conhece Jesus Cristo. Pergunte para quem está do seu lado: você conhece Jesus Cristo? E aqui nós vamos tocar num assunto super chato, mas que é o assunto da moda. Muita gente dentro da igreja apenas cumprindo uma religiosidade como os fariseus. A minha esposa coordena os ministros da catedral. Tem muitos ministros da Eucaristia que não conhecem Jesus Cristo. Tem gente que a vida inteira frequentou grupo de oração, fez formação, levou caravana lá para o ENF, na Canção Nova. E largou o grupo de oração porque não conhece Jesus Cristo. Moisés, como é que você pode dizer que eu não conheço Jesus Cristo? Primeiro, eu não estou te julgando. Nós estamos fazendo aqui uma análise racional. Eu estou pregando para gente inteligente. Se você passou por uma perda, por um luto, e você não se levantou e acusou Deus e abandonou a igreja, você não conhece Jesus Cristo. Em 10 anos eu perdi 5 pessoas, 2 do coração, 2 de câncer e 1 de Covid. Chorei, sofri, depois do 7º dia eu saí do luto. E por que a minha vida não parou no luto? Porque eu conheço Jesus Cristo. Eu entrei num grupo de oração da Renovação Carismática com 16 anos de idade. Hoje eu tenho 47, 31 anos de vida carismática. Eu sou de uma época onde o padre da nossa paróquia, que não gostava da Renovação Carismática, em plena missa de domingo à noite, lotada de gente, ele falava: essa seita dos carismáticos, inclusive o líder da seita está aqui na missa, Moisés. Durante 10 anos o padre da minha paróquia pisou em mim. E sabe o que eu fazia? Eu jejuava pão e água para ele toda quarta-feira. E convocava uma vez por mês todo o grupo de oração a fazer vigília pedindo que o nosso padre fosse batizado no Espírito Santo. Mas a geração de hoje, se alguém não te beijar, se alguém não te cumprimentar, é muito mimimi. Você abandona a paróquia, você muda de paróquia, porque você não conhece Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: 10 anos.
E o padre fazia eu de gato e sapato. Mas eu conhecia Jesus Cristo. E às vezes eu não comungava, porque eu chorava na missa. A minha mãe falava: por que você não processa esse cara? Eu dizia: porque eu conheço Jesus Cristo. Dez anos se passaram, o padre recebe diagnóstico de câncer. O grupo de oração foi no hospital orar pelo padre. Ele dizia: eu não estou entendendo, eu piso em vocês e vocês vêm aqui porque nós te amamos, o Senhor é o nosso padre. Quantas vezes eu fui humilhado na missa de domingo e na segunda-feira eu liguei na paróquia para marcar confissão. E a minha confissão era: eu fiquei morrendo de raiva do Senhor e eu queria me confessar, porque eu não posso ter raiva do Senhor. O Senhor é pastor, eu sou a ovelha e eu quero te pedir perdão. Era Ele que me humilhava, era eu que pedia perdão. Fala para quem está do seu lado: 10 anos. 3 meses no hospital, 30 quilos mais magro. O nosso padre recebe diagnóstico de cura de leucemia. Estou eu pregando no grupo de oração segunda-feira. O padre entra pelo corredor. Eu comecei a chorar, eu falei: para tudo, nosso padre veio nos visitar. E o padre falou: com licença, posso pegar o microfone? Eu pisei em vocês 10 anos e vocês sempre me amaram, rezaram por mim. A partir de hoje, toda segunda-feira, eu estou no grupo de oração, eu quero expor o Santíssimo, eu quero atender confissão. Foi esse padre que, quando eu fui perseguido, bateu e falou: ele não, ele, eu conheço quem ele é. Fala para quem está do seu lado: você não conhece Jesus Cristo. Aí você frequenta a missa toda terça. Alguém falou alguma coisa, magoei. Agora eu estou indo na missa da quinta. Fala para quem está do seu lado: você não conhece Jesus Cristo. Aqui no meio de nós tem pessoas que têm dons maravilhosos e não estão servindo a Deus. Por quê? Por causa de mimimi. Ninguém me ama, ninguém me quer, não me agradeceu, não me aplaudiu. No momento mais difícil da minha vida, ninguém foi me visitar. É muito mimimi, mimimi, mimimi. Gostaria que você soubesse: o centro do culto é Deus, o centro do culto não é você. O nome disso é egolatria. O que é egolatria? É a adoração de si mesmo. Você não sai de casa para ser bem acolhido. Você sai de casa para adorar a Deus. O centro do culto não é você. Tem que ficar em pé, tem que ficar em pé. Tem que tomar chuva, tem que tomar chuva. Tem que gastar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Tem que ir embora tarde, tem que ir embora tarde. Por quê? Porque o centro do culto não é você, é Deus. Aquele jovem rico, segundo o Papa Francisco, sabia tudo de igreja. Olha para quem está do seu lado: e não conhecia Jesus Cristo. Eu peguei Covid, contaminei a minha família. Até hoje sofro as sequelas da Covid. Mas eu conheço Jesus Cristo. É uma vergonha esse bando de gente que cantou Jesus é o Senhor. Na pandemia se esconderam. Jesus é o Senhor quando não tem pandemia. Na pandemia você se escondeu. Covarde, você é covarde. Há 2000 anos a igreja coloca cinza na nossa testa e diz: tu és pó e ao pó você vai voltar. Há 2000 anos a igreja ensina que a gente vai morrer. Na pandemia ficou todo mundo com medo de morrer. Por quê? Porque você não conhece Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: eu estou sentindo cheiro de jovem rico aqui perto de mim. Abra a boca em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: eu estou sentindo cheiro de jovem rico aqui perto de mim.
Eu tenho um celular business só para atender pessoas. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia, só de gente que está enfiado dentro da igreja e não conhece Jesus Cristo. Ai, Moisés, reza para mim porque hoje eu não estou bem. Eu também não estou bem e eu não tenho que me virar. E por que você não se vira também? Porque você não conhece Jesus Cristo. Eu estou há 31 anos dentro da igreja, 30 pregando, eu nunca pedi oração para ninguém. Por quê? Porque eu aprendi a resolver as coisas no sacrário. Eu conheço Jesus Cristo. Lá eu xingo, lá eu brigo, lá eu choro. Ou então eu entro no meu quarto, Mateus 6,6, e ali eu oro. E o Deus que tem o poder de todas as coisas vai no pé da minha cama para conversar comigo. Eu não preciso ficar babando nem gente que fala com Deus. Eu já ouvi a voz dele. Eu conheço Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado, eu estou sentindo cheiro de jovem rico no meio de nós. Abra a boca, igreja. Fala, eu estou sentindo cheiro de jovem rico. Quem é o jovem rico? Ele cumpre tabela, ele cumpre preceito, ele conhece mandamento, ele tem agenda cheia, ele ajuda na paróquia, ele é até dizimista, mas ele não conhece Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado, ou você vai conhecer hoje, ou então eu vou bater na sua cara. Ah, Moisés, reza para mim porque a minha cabeça dói de noite, a minha também. Sabe o que eu faço? Neusaldina. Maio do ano passado, pregando acampamento com Frei Gilson na Canção Nova, fui para o aeroporto, senti uma dor, era o quê? Diverticulite perfurada. Uma cirurgia de 10 horas, tirou 35 centímetros do meu intestino. Emagreci 20 quilos, tem 7 meses que a minha vida está um caos. Eu sinto dor dia e noite, gastando um caminhão de dinheiro com médico, remédio, exame, 4 médicos cuidando de mim ao mesmo tempo. Mas eu conheço Jesus Cristo. E muita gente, porque eu queria ir no Vinho de Verde, mas é muita gente. Porque parece que vai chover. Porque é muito calor. Porque eu não aguento o som alto. Fala para quem está do seu lado, você não conhece Jesus Cristo. A sabedoria do Papa Francisco é incrível. Ele disse que esse vazio entra dentro da igreja e pega o povo da igreja. Para ilustrar isso, Marcos 10, o jovem rico, ele diz que a gente sabe tudo, cumpre tudo, frequenta tudo, escreve tudo, grava tudo, compra tudo, e não conhece Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara hoje, agora, é hoje. Moisés, como é que eu faço para conhecer Jesus Cristo? Tem que se jogar. A gente fala, levanta o braço. Ajoelha. Eu não vou ajoelhar não, choveu, está molhado. Vamos ajudar no ofertório. Lá vem esse povo falando de dinheiro de novo. Fala para quem está do seu lado, você não conhece Jesus Cristo. Você não ajoelha, você não dá um glória, você não aplaude, você não estuda, você não lê, você não tem vontade, você não mete a cara no pó, você não faz um jejum, você não faz uma penitência. E se está rezando rosário é por causa do Frei Gilson. Se o Frei Gilson morrer, você pode rezar. Fala para quem está do seu lado e não conhece Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer para conhecer Jesus Cristo? Precisa se jogar. Quem se jogou? A cananeia. Mestre, desculpa eu estar te incomodando, eu sei que o senhor está numa reunião aí íntima, mas eu tenho uma filha endemoniada, você pode fazer alguma coisa para mim? Olha um pouco o caso de Jesus. Não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para cachorrinho. Deixa eu traduzir para você. Jesus falou para aquela mulher, tu é uma cachorra.
Se eu falar para você hoje que você é uma cachorrinha, amanhã você liga para o bispo liga para o papa, amanhã eu estou excomungado porque nem meu pai falava desse jeito comigo. Jesus falou para a mulher: tu é cachorrinha. E ela engoliu o choro e falou: é verdade, sou cachorra mesmo. Mas cachorrinho come migalha que cai da mesa do pão. Se tu quiser me dar uma migalha, até a tua migalha cura. Jesus falou: uau, vai embora que a tua filha está curada. Vai embora que a tua filha está curada. Quem se jogou? O cego. Gritou. E Jesus ouvindo, fazendo pouco caso. Eu acho que era em Cuiabá. Jesus fazendo pouco caso. E o cego gritando. E os discípulos dizendo: cala a boca, você está atrapalhando. E ele gritando. Quando Jesus já não conseguia mais ouvir tanto grito, Jesus falou: cala a boca. Posso te ajudar? Ele falou: eu quero ver. Então joga a capa. E lançando a capa, começou a ver de novo. A gente fala: lança a capa. Ah, eu não. Fica de pé. Ah, eu não. Fala para quem está do seu lado: eu não gosto de pregador que fala para quem está do seu lado. Você é hipócrita, porque você torce pro Flamengo, pro Corinthians, e é aquele tanto de macho que fica lá tudo. Corinthians. Aí chega na igreja: eu não gosto de negócio de levantar o braço. Fala para quem está do seu lado: você não conhece Jesus Cristo. Às vezes eu tenho um sentimento que os pagãos dão show em nós. Ontem eu estava acompanhando a cobertura de como é que andam os carnavais pelo mundo afora. Lotadaços, e os triolétricos puxando as famosas pipocas. Você sabe o que é pipoca? É um mundaréu de gente fedido, que mija no chão, todo mundo se abraçando, se beijando. Você não tem tempo para respirar. É uma multidão de gente. É uma multidão de gente. E aqui tem gente que não veio porque não gosta de lugar que tem muita gente. Tem pagão muito melhor que nós. Fala para quem está do seu lado: e você não conhece Jesus Cristo. Eu estou falando sério e vou repetir de novo. Inteligente eu sou, eu não aguento hipocrisia. Quando eu vi esses dias um jogo do Flamengo, 60 mil pessoas, macho, tatuado, com balãozinho preto e vermelho. Aplaudindo um monte de gente que ganha 2,5 milhões de salário para jogar porcaria nenhuma. Aí chega na igreja: eu não gosto que a missa demora. Ah, porque eu não gosto de negócio de levantar o braço. Ah, esse pregador que manda aplaudir, eu não gosto. Ah, eu não tenho muita paciência. Ah, porque é fila para tudo. Vagabundinho. Fala para quem está do seu lado: você não conhece Jesus Cristo. O que precisa para conhecer Jesus Cristo? Tem que rachar. Igual a mulher que quebrou o vaso. Precisava quebrar o vaso? Não, mas ela quebrou. Essa mulher é de Minas Gerais, com certeza. É muita burocracia. Tem gente que tem comunhão diária e não conhece Jesus Cristo. Por que não conhece Jesus Cristo? Porque comunga todo dia. Mas ninguém pode olhar para você que você está olhando quem? Está olhando quem? Qual que é o problema? Qual é o problema? É o inimigo. E o demônio fala: eu não tenho nada com isso. Você que é louca, eu não tenho nada com isso. Olha para quem está do seu lado com a cara ruim, alguns têm por natureza, e diga: estou sentindo o cheiro de jovem rico aqui. Qual que é o intuito dessa pregação? Que você conheça Jesus Cristo para parar de passar vergonha. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o pau está quebrando, tudo dando errado. E você conhece Jesus Cristo. Aí quando na sua paróquia alguém pisar em você, você fala: vá caçar picolé para chupar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu conheço Jesus Cristo. Foi horrível
O tanto de grupo de oração da Renovação que fechou na pandemia. Como é que você está num grupo que não foi você que fundou? Que tem gente que pagou um preço alto de lágrima, perseguição, aguentando humilhação do marido, para alavancar um grupo de oração, aí você se dá o luxo de chegar e fechar o grupo. Se você conhecesse Jesus Cristo, você diria: enquanto eu estiver aqui, ninguém fecha o grupo, eu estou aqui. Se ninguém vier, eu prego, eu canto, eu passo a coleta para mim mesmo, eu passo a coleta, eu mesmo ponho o dinheiro na coleta. Eu sou o grupo de oração, eu conheço Jesus Cristo. Esses dias eu fiquei meditando nisso. O Senhor me pediu para honrar a memória dos meus antepassados da fé. Tem pessoas que a gente não vai conhecer, elas já morreram. E elas deram sangue para que esse vinho de verde estivesse aqui hoje. Aí você chega e vai acabar com o vinho de verde com autorização de quem? Porque quem conhece Jesus Cristo não entra na história dos outros e rasga a lágrima dos outros. Você pegou o bonde andando. Tem gente que pagou um preço para você estar aqui e você reclama. Nós somos de uma época onde não tinha banheiro. Nós somos de uma época onde o pregador não parava de falar. Nós somos de uma época onde o som estragava. Nós estamos de uma época que não tinha cadeirinha bonitinha para sentar, se sentava era no chão, que não tinha cobertura, estava chovendo e o pau quebrando e nós orando e batismo acontecendo. Nós somos de uma geração que nós amávamos Jesus Cristo e ficava descalço e com a calça arregaçada na lama e não preocupava com comida, com intervalo. Nós queríamos Jesus Cristo. Hoje os jovens ricos querem conforto, querem acolhida, porque se não tratar bem você não volta. São 38 vinhos de verdes. Onde estão as pessoas que frequentaram até aqui? Onde elas estão? Cadê as pessoas que choraram, que arrepiaram, que viram o Padre Jonas pregar, Padre Léo pregar? Cadê essas pessoas? Elas não conheceram Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: estou sentindo cheiro de jovem rico aqui. E você não tem desculpa. Qualquer coisa que você falar que você está passando, eu passei ou estou passando. E aí? Qual que é a diferença entre nós dois? Aí a gente fala: vamos fazer um jejum, pão e água. Você escolhe o mais fácil. Separa o jejum meio-dia. Eu sou de uma época onde o retiro ia começar às 8 horas da manhã, a gente chegava às 7, porque a gente já queria ficar na oração da manhã. Hoje a pessoa chega depois do almoço, sem Bíblia, de bermuda, vem paisando para ver como é que tá. Se tiver bom, fica para missa, se não já vai embora e posta um stories. Vim de verde, foi uma bênção. Uma bênção para quem? Você não teve aqui? Para mim é um absurdo eu perguntar quem trouxe a Bíblia, porque na nossa época era Bíblia, caderno, caneta, canetinha fluorescente, texto bíblico com caneta rosa, profecia, caneta vermelha, amarela, destaque daquilo que era falado. Nós fazíamos retiro espiritual nos eventos. Tem gente que veio ontem e não vai voltar hoje. Tem gente que está hoje já pensando em é só hoje, porque eu me organizei para estar lá só um dia. Fala para quem está do seu lado: eu estou sentindo cheiro de jovem rico aqui. Estou falando alguma besteira, padre? Se eu só falar, o povo te xinga. Eu só moro aqui, eu sou de fora, eu posso falar. Na verdade, eu estou emprestando a minha boca para o Papa. Foi ele que falou, não foi? Que há um vazio nos corações dentro da igreja. Eu não estou lá fora ainda, eu estou dentro. E ele citou o jovem rico, Marcos 10, para poder dizer que no meio de nós tem gente que cumpre tudo e não conhece a pessoa de Jesus. Pessoa. Sacode quem está do seu lado e fala: você precisa conhecer Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a primeira pregação foi libertadora, a segunda também vai ser. Você que está afastado da igreja, hoje é dia de você voltar. Você que está afastado do grupo de oração, hoje é dia de você voltar. Você que pregava, cantava, intercedia, coordenava, olhava as crianças. Você que deu a vida pela vida carismática. Eu acho que a minha fase já passou. Não, não passou, não existe aposentadoria no mundo espiritual. Volta para o teu posto, volta para o teu lugar, volta para onde Deus te chamou.
Talvez aqui está a armadilha do diabo. O diabo tira você do seu posto carismático e ele faz você viver vegetando com vazio na alma. Por quê? Porque esse vazio poderia ser preenchido se você estivesse fazendo o que Deus te chamou a fazer. Como você não está fazendo o que Deus te chamou a fazer, então você não cumpre aquilo que Deus te chamou a fazer. Logo cria um vazio existencial, ministerial. Eu estou nos últimos 15 anos fazendo 30 pregações por mês. Eu sou louco por isso aqui. A minha esposa diz que quando eu morrer, para ter certeza, no caixão vai me oferecer um microfone. Se eu não pegar, ela falou, enterra, morreu mesmo. Eu tenho loucura por isso aqui. É mais do que eu, sai fumaça na minha cabeça. É outra pessoa quando eu prego. Fico louco. Mas eu sou feliz que eu estou fazendo o que Deus me chamou a fazer. E você está fazendo o que Deus chamou a fazer? Muitas das pessoas aqui só serão curadas da depressão quando você voltar para o seu grupo de oração para fazer aquilo que você foi chamado a fazer. E você está correndo daquilo que você foi chamado a fazer. É por isso que você está doente. Metade não aplaudiu, deve ser os testemunhos de Jeová. Invadiram o Vídeo Verde, ali tem um camarote, open bar, bebida liberada. Pagaram mais caro para me ouvir de lado. Alguém está me ouvindo ainda? Dá um aleluia. Fala para quem está do seu lado, eu estou sentindo o cheiro de jovem rico. A sua paróquia tem problema, mas é lá que você vai ser feliz. Volta para lá. É muito bonito ter comunhão diária e não ter vínculo com paróquia nenhuma. Você é quase um protestante. Você não tem vínculo com ninguém. É muito bonito confessar em evento onde o padre não conhece você. Eu quero ver você confessar com o mesmo padre, todo mês, no mesmo lugar. Porque aí você vai sentir vergonha. Porque toda vez que você voltar lá, ele vai lembrar de você. O mesmo pecado, meu filho, o mesmo pecado, meu filho. É por isso que é mais fácil confessar em evento do que confessar na paróquia. Porque você corre de você mesmo. Aqui no meio de nós tem gente que canta maravilhosamente. Aqui no meio de nós tem professor, tem pedagoga, tem diretor de escola. Poderia doar a sua vida planejando, organizando, fazendo cartaz, dando mensaginha na porta do Vinho de Verde. E você não está fazendo nada. E é por isso que você é uma pessoa infeliz. Ai, Moisés, reza para o meu José aparecer. E aí Deus vai lascar com José pondo ele na sua vida. Como é que Deus vai pôr José na vida de quem na escola comanda professores e na igreja? É porque eu não me envolvo. É porque você sabe, né? Igreja, nossa, eu preferi me afastar. Por que você não afasta da sua escola também? Tem um monte de gente que não presta lá. Por que você não sai de lá também? Você não entende, a minha pregação é libertadora. Deus me dava uma visão para essa pregação. Dons carismáticos maravilhosos aqui no meio de nós que estão engavetados. É a parábola dos talentos. Deus vai pedir conta dos seus talentos. Sacode quem está do seu lado e fala, vai caçar uma coisa para fazer. Vocês estão me ouvindo? Não me ouvindo nada, vocês estão assistindo eu lá em vez de olhar para mim aqui? Quem me ouve ainda? Fala para quem está do seu lado, eu estou sentindo o cheiro de jovem rico. Então quando eu vou pregar numa igreja lotada de gente, eu não fico feliz. 80% de quem está ali não conhece Jesus Cristo. Tá, porque a barriga dói. Porque está precisando de vitória. Porque semana que vem tem Enem. Porque está esperando uma resposta de emprego. Não conhece Jesus Cristo. E você não pode entrar para esse time. Eu vou aqui parafrasear o nosso querido Papa Francisco. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o pau está quebrando, tudo dando errado. E você conhece Jesus Cristo.
Se eu perguntar quem quer morar no céu, como é que você vai morar eternamente com uma pessoa que você não conhece? Se você não conhecer Jesus, como é que você vai morar com ele? Você vai conhecer ele pela primeira vez? É tipo casamento na internet? Se conhece para casar, namoraram 3 anos, virtual? É namoro virtual? Diga comigo, obrigado, Jesus. Essa pregação está me libertando. Eu estava meio perdido dentro da igreja. Abra a boca. Eu estava meio perdido dentro da igreja. Mas essa pregação me alcançou. Eu não quero ser jovem rico. Eu não quero só cumprir tabela. Eu preciso conhecer Jesus Cristo. Jesus me batiza hoje. Me dá uma voadora no meio do peito. Me chama de lagartixa. Me joga na parede. Me deixa louco. Eu quero ficar chapado. Eu quero sair correndo aqui nesse estádio e gritar para Cuiabá inteiro: eu conheci Jesus Cristo. O Papa Francisco disse que esse vazio existencial, além de dentro da igreja, também está fora. E para citar o vazio fora, ele trocou Marcos 10, jovem rico, por Lucas 15. Diga comigo, o filho pródigo. Você já sabe da história do filho pródigo. Morava na região de Cuiabá. Pegou o dinheiro do papai. Pintou o cabelo de azul, fez tatuagem. Narguileiro, fumaça de pendrive. Matava aula na sexta-feira, estudante de medicina. E queimou o dinheiro na faculdade. Agora ele começa a passar fome. A fome é tão trágica que ele pede emprego para cuidar de porcos. Não para cuidar de porcos, para comer a lavagem dos porcos. Fala para quem está do seu lado, é assim que o povo está vivendo lá fora. Só que de repente ele escutou minha pregação. E aí lá no chiqueiro ele falou: eu vou decorar. Eu vou chegar lá em casa e vou falar: pai, eu pequei contra ti, contra Deus, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trato qualquer um dos seus empregados, mas me deixa voltar, deixa eu treinar, eu preciso melhorar. Pai, eu pequei contra ti, contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trato como qualquer um dos seus funcionários, mas por favor me deixa voltar. Enquanto ele treinava para voltar, todas as tardes o pai ficava na porteira esperando o filho voltar. O Papa Francisco disse que alguém precisa contar para os filhos pródigos que eles podem voltar, porque o pai está com saudade deles e que eles precisam voltar. Diga para quem está do seu lado: alguém precisa contar para ele que ele pode voltar, que o pai está esperando ele voltar. Tanto é que quando ele volta, ele que ensaiou semanas o discurso do retorno, diga aleluia. E o padre falou: cala a boca, eu não quero te ouvir. Um anel, uma túnica, uma sandália, churrasco, porque estava morto e reviveu. Cala a boca, eu não quero ouvir discursinho. Eu queria que você voltasse. Vem cá, meu filho. Alguém precisa contar para o filho pródigo que ele não precisa se matar. É só ele voltar. E é por isso que o Papa Francisco diz que o ano da esperança é também o ano da misericórdia. Qual que é o sonho do Papa? Que os filhos pródigos possam voltar. Mas alguém precisa contar para eles que eles podem voltar. E é interessante que o Papa Francisco de vez em quando tem umas sacadas assim muito interessantes. E ele diz: nós precisamos misericordiar as pessoas. Ele transformou misericórdia em verbo. Ele diz que nós precisamos esperançar ou misericordiar as pessoas. Fala para quem está do seu lado: tem um filho pródigo esperando você. Alguém está me ouvindo ainda ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? Eu vou te dar aqui alguns dados do que eu estou falando. As estatísticas dizem que 73% da população está sofrendo de ansiedade. Diga comigo, 73%. Olha para quem está do seu lado e fala: você está muito doido, você está muito doido.
Alguém precisa dizer para 73% dos cuiabanos, ou vazianos, ou matogrossenses, ou sei lá quem é você, que eles podem voltar para resolver isso dentro deles. Desses 73%, 38% da população está sofrendo com depressão e síndrome do pânico. Fala para quem está do seu lado, 38% da população está sofrendo com depressão e síndrome do pânico. Alguém precisa esperançar, misericordiar, contar para essas pessoas que elas podem voltar. Até a pandemia, o Brasil era o 17º no ranking de suicídio. Hoje é o 2º. A gente só perde para o Japão. Eu já preguei no Japão. No Japão, a cada 41 minutos, um japonês suicida. No Brasil, a cada 52 minutos, um brasileiro suicida. Quando eu terminei minha primeira pregação, alguém suicidou. Quando eu terminar essa daqui a pouco, outra pessoa suicidou. Na hora da missa, que é mais de 52 minutos, outra pessoa vai suicidar. Depois tem a adoração. Se ela durar 52 minutos, outra pessoa vai suicidar. Ou seja, quando o Vinde Verde acabar hoje, 5 pessoas suicidaram no Brasil. Alguém precisa dizer para essas pessoas que elas não precisam se matar. Elas podem voltar porque o Pai está esperando elas voltar. Fala para quem está do seu lado, você precisa caçar uma coisa para fazer. Abra a boca, gente! Até 2022, o Brasil tinha 350 mil divórcios por ano. 2023, 500.000 divórcios por ano. Passou 2024 e agora em março deve sair o censo, que é feito no Rio de Janeiro, no Tribunal Eclesiástico Maior. Estima-se que 1 milhão de casais se separaram em 2024. Agora imagina comigo, 1 milhão de casais se separando, filhos de pais separados, problemas com filhos, falta de castidade, gente querendo construir um novo amor, relacionamentos em pecado, gente comungando em pecado, gente afastada da Eucaristia, gente abandonando o grupo de oração, gente culpando Deus pela separação dos casais. Imagina o efeito cascata que isso vai gerar. É um lamaçal chiqueiral de filho pródigo. Alguém precisa dizer para esses casais que antes de separar pode nos procurar. Alguém precisa dizer para esse povo que tem solução. As estatísticas dizem que da pandemia para cá, 187% foi o acréscimo de consumo de site erótico, pornografia, conteúdo adulto. Hoje é lindo, todo mundo fala, você trabalha com o quê? Com job. Job é site adulto, conteúdo, prostituição, pornografia. Todos os países e continentes que eu já frequentei, se você perguntar, o Brasil é o quê? Sexo. Hoje para vender chinelo, mulher pelada. Para vender água de coco, homem musculoso, mulher pelada. Tudo no Brasil respira sexo. As músicas falam de sexo. Sertanejo, funk, pagode, carnaval. Sexo, sexo, sexo. E a gente vai, cerveja gelada, mulher, sexta-feira, sextou. E bebida, sexo, motel, senta, vai aqui, desce, come. Você consegue mensurar a desgraceira de masturbação, pornografia, adultério? Você consegue mensurar o tamanho do lamaçal da pocilga? Alguém precisa dizer para esse povo que esse vazio que eles têm pode ser curado aqui. Eles precisam voltar. Diga para quem está do seu lado, alguém tem que falar com essas pessoas. E a minha pergunta é, o que você está fazendo da vida? Obrigado. Pergunta para quem está do seu lado, o que você está fazendo da sua vida? Abra a boca!
Eu enterrei a minha irmã com o caixão lacrado de Covid. Na verdade eu nem sabia se ela estava lá, porque ela saiu de casa e testou positivo num dia, no outro dia entubou, 20 dias depois, caixão lacrado. A gente não sabe se ela estava no caixão. Que sentimento estranho enterrar alguém de Covid. Você não viu, não despediu, não chorou. Você viu uma caixa de madeira. E fazendo o sepultamento da minha irmã, só podia ir 10 pessoas. Eu chorando na beira da cova. Eu falei, Deus, eu peguei Covid e ela também, e ela morreu, e eu não. Por que eu não morri? E Jesus falou para mim, porque você ainda não cumpriu sua missão. Eu falei, então, enquanto eu tiver vida, ninguém vai morrer. Eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Que eu fique doente, que eu não durma, que eu não tenha férias, que eu não tenha lazer, que eu não tenha final de semana. 24 horas, eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Eu tenho um sentimento que eu vou pregar na lua. E se você não acredita, azar é seu, eu acredito. Eu acredito na força do evangelho, eu acredito na força de uma pregação. Eu sei muito bem o que eu estou falando, eu acredito nisso há 31 anos. Enquanto eu tiver vida, ninguém vai morrer. Eu queria que você fizesse uma aliança com Deus, dizendo, Deus, eu preciso misericordiar alguém, eu preciso esperançar alguém. Tem um bando de filho pródigo que precisa voltar, alguém precisa contar para essas pessoas. Aí a minha pergunta é, onde estão os novos Frei Gilson? Onde estão os novos Padre Paulo Ricardo? Onde estão os novos Padre Jonas? Onde estão os novos? Onde estão? Eu sou de uma geração onde a gente ficava ali no grupo de oração, estudando, fazendo formação, rezando, para quando Deus achar que a gente estava pronto, a gente ser convidado para servir. O sonho da gente era ser útil. A nova geração hoje não tem quem vai assumir o nosso legado. Esse dia nós estávamos numa reunião de luxo, todo mundo que você admira, parecia a Liga da Justiça. Nós estávamos lá, 12 homens conhecidos nacionalmente, mundialmente, dizendo, o que vai ser de nós? Um falou, eu não estou aguentando mais, eu estou todo lascado, a minha coluna, eu preciso operar o joelho. O outro falou, nem vou falar de mim, que vai parecer mimimi. Todo mundo doente, cansado, lascado, careca, com cabelo branco, se arrastando, tomando corticóide, tomando remédio para dor. Todo mundo que você admira está lascado. E a nossa pergunta é, quem vai assumir o nosso legado? Por que que nesses dias não se levanta gente do banco para fazer alguma coisa? Por que é mais fácil criticar sua paróquia do que se oferecer para fazer alguma coisa? Onde estão os novos pregadores? Aonde estão os novos profetas de Cuiabá? Quem que vai coordenar os próximos Vinde Verde? Ou você acha que todo mundo aqui vai viver para sempre? Não vai! Pergunta para quem está do seu lado, onde é que você está? Cadê você? Vocês também não se fazem essa pergunta? Se o Moisés parar de pregar hoje, quem vai ser o novo Moisés? Eu não estou falando de pregadorzinho de YouTube, não. Estou falando de gente raiz. Raiz. Para fazer livezinha fajunta tem muita gente. Estou falando de livezinha, não. Estou falando de história. Juízo pastoral. Para chegar no diocese e o bispo falar, não quero que fale do demônio, está tudo ótimo, e você cumprir a sua missão. Para chegar no lugar dizendo, olha, aqui não pode impor as mãos, e está tudo certo, e a gente cumprir a nossa missão. Onde estão as pessoas raiz, com juízo pastoral, para somar, ao invés de atrapalhar? Cadê a nova geração de seminaristas, de pregadores, de freiras, de missionários? Onde estão os novos fundadores de comunidade do estado do Mato Grosso? Onde estava a nova geração carismática? Onde estão os sucessores dos grupos de oração? Onde estão vocês? Alguém precisa dizer para os filhos pródigos que eles podem voltar, porque nós estamos aqui. Eu vou pedir a Deus daqui a pouco
que o Espírito Santo deixa você tão doido, que Deus começa a mandar pessoas na sua casa, te cercando no meio da rua. Eu vou pedir a Deus que você não durma mais igualzinho eu. Eu vou pedir a Deus que o seu telefone toque a noite inteira de gente pedindo ajuda. Eu vou pedir a Deus que você seja incomodado nesse vinde verde, dizendo: eu preciso salvar alguém, eu preciso salvar alguém, eu preciso salvar alguém, eu preciso salvar alguém. Deus vai começar a mandar casais na sua casa. Deus vai começar a mandar gente na fila do banco, dizendo: me salva, me salva, me salva, me salva. Deus vai começar a incomodar você. Eu peço a Deus que ao final dessa pregação, um incômodo espiritual toma conta do seu coração. E que ao final do dia de hoje, com a missa e com o Santíssimo, você diga: Senhor, o que queres que eu te faça? Foi a oração de Francisco. E o Senhor vai dizer: vai e reconstrói a minha igreja. E às vezes a igreja são os casais do condomínio que você mora. Você entra, sai, não dá nem bom dia pro porteiro. Você passa com o vidro levantado e ar condicionado. Você é um hipócrita. É fácil você ir na missa e criticar uma homilia, esperar a missa acabar para abordar o padre e dizer que não concordou com o que ele falou. Se ofereça para fazer alguma coisa. Se ofereça. Olha que talento maravilhoso. Alguém deixou esse presbitério, esse altar, esse palco, sei lá. Alguém deixou isso aqui bonito. Isso aqui é graça. Cadê aí os donos de floricultura? Cadê os arranjadores de ornamentação de casamento? Cadê vocês? Isso aqui é útil. Gente para buscar pregador. Gente para dirigir, para a doninha levar a Eucaristia para guardar no sacrário da paróquia. Precisa de motorista. E você aposentou e acha que não é útil para nada. Nós precisamos de gente que tem carteira D para dirigir van. Precisamos de gente marombeiro para carregar palco, para carregar caixa. Isso também é ministério, isso também é unção, isso é graça. Diga para quem está do seu lado: a casa caiu para nós agora. A partir de hoje, diga, a partir de hoje, as pessoas vão te cercar no meio da rua para dizer: me salva, por favor. Você está achando que eu estou brincando? Estou não. Você pode pegar um avião para Dubai e trepar em cima de um camelo. O dono do camelo vai dizer: você é carismático? Eu vou dizer: não hablo tua língua. Ele vai dizer: mas eu senti um fogo em você. Você pode orar na minha cabeça? Só vai dar você descendo do camelo e dizer: Shirikandere alabari alabaxo, Shirikandere. A gente não precisa muito para salvar. 2 testemunhos para terminar. Eu estou dentro do meu tempo ainda, mas eu quero rezar muito. Então a gente vai terminar um pouco mais cedo para rezar. Estava no aeroporto de Brasília, uma moça ficou me namorando. Na verdade, ela não ficou me namorando. Os olhos dela não conseguiam sair da minha camiseta. Ela falou: me desculpa, quem é você? Falei: eu sou um Zé Ruela qualquer. Ela falou: não, de verdade, quem é você? Eu falei: eu sou um missionário católico. Ela falou: eu não consigo tirar os olhos da sua camiseta. Eu falei: eu estou vendo que você está me namorando. Ela falou: sabe o que é? Eu estou afastado da igreja. Aeroporto de Brasília, essa moça começa a chorar. Quis Deus que nós estivéssemos no mesmo avião. E quis Deus que ela sentasse do meu lado. Quando terminou 1h15 de voo de Brasília para Belo Horizonte, que é a região que eu moro, 1 hora de Belo Horizonte, essa menina já estava chorando, dizendo que estava voltando para a igreja, perguntando se eu conhecia uma paróquia para ela confessar, e disse: já estou te seguindo no Instagram. A única coisa que eu fiz, uma camiseta. O mundo está tão doente que só uma camiseta batiza as pessoas no Espírito Santo. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: vai caçar uma coisa para fazer. Testemunho número 2. Fiz uma pregação aí num congresso só para padres. E quebrei tudo. Eu sou louco por padre, louco. Pensa num cara que ama padre, igreja. Eu amo o cheiro de paróquia. Eu sou dizimista, eu frito pastel na quermesse. Eu sou igreja.
Eu amo igreja. E fiz uma pregação linda sobre os padres, sobre o final dos tempos, a igreja que vai ficar perseguida, dilacerada, os padres que vão adoecer. Beleza, aí eu fui embora. Alguém fez o recorte da pregação e pôs no TikTok. Um belo dia esse vídeo chega no meu WhatsApp. Quando eu cliquei, eu falei, gente, que pregação boa. Era eu mesmo. Aí eu senti no coração de enviar para 20 padres. 10 minutos, padre número 1. Ô meu lindo, eu estou aqui no sertão da Bahia. Eu estou chorando no sacrário. Porque essa semana eu pensei em tirar minha vida, porque a minha depressão voltou. E essa pregação no TikTok está avivando o meu coração. Passou mais 15 minutos. Meu santo, obrigado. Sou padre aqui no Paraná, você sabe disso, você já veio na minha paróquia. Passei por uma humilhação tão grande essa semana que eu pensei em deixar meu sacerdócio. E essa pregação veio para ressuscitar minha vocação. Uma pregação que nem foi eu que postei. Postaram, mandaram para mim. Eu reencaminhei para 20 padres. Um pensando em suicidar. Outro pensando em largar o sacerdócio. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa fazer alguma coisa. Meu tempo acabou, fala para mim que você está entendendo. Fica feliz, você não vai me ver nunca mais. Só fala para mim, eu estou entendendo tudo, Moisés. Eu termino a pregação do jeito que eu comecei. Romanos 15, 13. O Espírito Santo vai transbordar em nós, diga amém. E para aqueles que estão dentro e fora da igreja com o coração vazio, como o jovem rico e filho pródigo, haverá um transbordamento do Espírito que vai trazer paz, gozo e esperança para arrumar essa insatisfação que existe dentro de